quando eu bloqueio, seja por meio do controle orçamentário, seja por meio do controle administrativo, numa universidade, eu estou bloqueando também automaticamente os meios necessários para que ela se autorregule, para que essa atividade didático-científica possa se desenvolver segundo os seus próprios objetivos. Antes de tudo, os setores organizados são formados por pessoas, são estudantes reais, são estudantes que têm as suas dificuldades, são docentes que também passam pelos seus problemas, pelas suas implicações no trabalho do dia a dia, com as suas relações com o alunado, são técnicos que também têm as suas grandes dificuldades. Antes de tudo, é necessário entender que autonomia não é soberania nem é independência, né? Os poderes, os órgãos do Estado são independentes entre si. O povo brasileiro é soberano para a constituição dos seus objetivos, né, dos seus ideais, né? A universidade ela é autônoma para se organizar, autônoma para apresentar aos seus objetivos de ensino, pesquisa e extensão e organizar os meios em que isso se dará, né? Então é importante lembrar que a Constituição Federal e o povo soberano, quando instrui, né, a construção do Constituinte originário, faz um texto constitucional que estrutura o Estado, estrutura uma Carta de Direitos, esse povo soberano também criou alguns princípios e objetivos a serem atingidos. Princípios como o do artigo 1º da Constituição Federal, que institui o pluralismo político como fundamento da República, né? No artigo 3º, por exemplo, a gente vai ter alguns objetivos que o Estado, o governo e a administração pública têm que obrigatoriamente atingir, né? Como superação das desigualdades, a criação de campos, né, de caminhos para o desenvolvimento nacional, né? A diminuição das desigualdades regionais, né? A criação de meios para superar, né? Acabar com discriminações das mais diversas e preconceitos também dos mais diversos. Então, a universidade, embora ela seja autônoma para se organizar, para criar a sua estrutura didático-científica, para gerir o seu patrimônio, ela está presa dentro desses objetivos. Logo, qualquer interferência na universidade, qualquer interferência nesses processos de autonomia didático-financeiro, administrativo ou de gestão patrimonial, que impeça a universidade, enquanto esse espaço plural de absorção de pessoas que vêm de diversas estruturas sociais diferentes, diversos campos de vivência possível, a se inserirem na estrutura do ensino universitário, essas interferências são inconstitucionais, né? Interferir, então, na estrutura administrativa da universidade ou na sua estrutura de gestão patrimonial vai redundar necessariamente numa interferência na sua organização didático-científica, né? A autonomia, então, da universidade pode, sendo bloqueada por essas interferências externas de qualquer órgão da administração pública federal central, pode gerar um não cumprimento dos objetivos que são organizados, que são concretizados por meio da sua autonomia didática financeira, né? Muito bem, essa é uma questão delicada, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que tomar em mente é que a gente sempre pode melhorar, né? enquanto frentes organizadas, né? Só que a questão que também se segue a isso é que frentes organizadas por setores como docência, técnicos e técnicas, estudantes, muitas vezes trazem muitas demandas diferentes, demandas diversas que precisam ser corretamente alocadas, né? E talvez essa organização, né, de como essas demandas são colocadas, talvez esse processo possa melhorar, esse processo possa ter uma melhor articulação, né? E talvez
ouvirem-se, né? Esses setores se ouvirem melhor, talvez esses setores entenderem quais são as necessidades, quais são as buscas que o outro setor também precisa, né? Como se dão o seu processo interno, né, orgânico de organização, de realização, da apresentação dessas demandas, de captação dessas demandas, porque, antes de tudo, os setores organizados são formados por pessoas, são estudantes reais, são estudantes que têm as suas dificuldades, são docentes que também passam pelos seus problemas, pelas suas implicações no trabalho do dia a dia, com as suas relações com o alunado, são técnicos que também têm as suas grandes dificuldades. Muito bem, são pessoas reais, são pessoas vivas, né? Então a gente tem que talvez entender como que alocar essas demandas dentro desse processo de articulação, de organização de setores, possa também chegar à sociedade como uma organização que tenha como, no fundo, a proteção da autonomia universitária. Talvez a organização dos setores ela esteja corretamente andando, esteja cada vez mais se tornando articulada, mas talvez fazer um processo de ouvir o outro setor e fazer com que esse processo de comunicação entre setores e do setor do serviço público, da universidade, com a sociedade, seja fundamental para que esse processo de autonomia seja corretamente compreendido, né? Para que esse processo de autonomia seja corretamente efetivado e concretizado, né? Então, os setores organizados, reconhecendo isso, são as pessoas com demandas e que essas demandas às vezes são plurais, heterogêneas, precisam necessariamente não perder de vista o fato de que qualquer setor precisa juntos criar os meios necessários para que essa autonomia seja efetivada. Sabemos internamente, mas a sociedade também precisa saber. A resposta é afirmativa. A Constituição Federal, né, como eu já tinha dito, ela tem um arcabouço teórico que vai construir, né, a necessidade de atingimento de objetivos e de princípios, né, como o pluralismo, como a realização de meios para superar as desigualdades sociais, que a universidade, como parte do Estado, como parte da União, como parte da administração pública indireta, tem que cumprir. Mas como fazer isso? Muito bem, a Constituição Federal ela também dá meios concretos. A Constituição Federal também dá meios de realização disso, seja pela organização do orçamento, né, fazendo a vinculação, né, do mínimo para a educação relativo a isso, seja por meio da obrigatoriedade de toda a administração pública, né, que é esse braço institucional do Estado para o atingimento da população e desses objetivos, né, por meio dessa máquina administrativa. Ele cria tanto a obrigatoriedade de construção de um plano de objetivos, como de meios de atingimento através de um processo de planejamento. Então, a universidade ela precisa se organizar, ela precisa fazer planejamento para tanto, seja para a utilização do orçamento, seja para a realização dessas atividades de ensino, pesquisa e extensão. E planejamento, obviamente, envolve tempo, envolve anos, às vezes, né? Envolve organização administrativa, alocação de pessoal, alocação de verbas. Então, a Constituição Federal ela garante isso, ela dá meios para que isso possa se tornar uma realidade. Essa medida desse decreto é inconstitucional. Isso a gente pode falar de início e de forma clara. Porque se a autonomia didático-científica ela é necessária para o atingimento das obrigações que a universidade tem com a sociedade brasileira, essa universidade plural, essa universidade cheia de determinadas questões, de determinados déficits democráticos que precisam ser superados, a autonomia que a Constituição dá de forma administrativa e de forma também de gestão patrimonial, ela deve ser garantida. Quando eu bloqueio, seja por meio do controle orçamentário, seja por meio do controle administrativo, uma universidade, eu estou bloqueando também automaticamente os meios necessários para que ela se autorregule, para que essa
atividade didático-científica possa se desenvolver segundo os seus próprios objetivos. Lembrando que as universidades estão espalhadas pelo Brasil e as universidades têm questões locais com as quais elas precisam lidar, na verdade, ou com seus próprios objetivos construídos nos seus estatutos e regimentos. Mas também, por um outro caráter técnico, esse tipo de interferência administrativa das universidades também seria inconstitucional, porque quando a Constituição garante a autonomia das universidades, vai ter depois uma leizinha chamada LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que vai explicar como é que se desenvolve essa autonomia das universidades. E ela fala claramente no artigo 54 que as universidades podem e devem se auto-organizar por meio dos seus regimentos e por meio dos seus estatutos, né? Então, a sua organização de pessoal, a sua organização administrativa, a sua organização de funções gratificadas ou a forma como se dá a sua escolha, a sua nomeação, tem que se dar dentro dos objetivos que foram construídos nos estatutos e regimentos da universidade. Num terceiro argumento, ainda que assim não fosse, ainda que as universidades fossem consideradas simples fundações ou autarquias, né, o que juridicamente elas são, né, embora elas sejam especiais, como forma a LDB, ainda que elas fossem lidas de forma normal enquanto fundações ou autarquias, também os órgãos da administração direta, a União, o Estado, os municípios que criam essas fundações públicas ou criam essas autarquias, não poderiam interferir administrativamente nela, porque é característica dessas autarquias e fundações que elas possam organizar-se de forma que melhor realize os seus objetivos. E até o próprio Supremo Tribunal Federal, em vários casos, até muito recentes, já reafirmou isso. Os estatutos e regimentos das universidades fazem lei dentro da sua estrutura interna. Então não pode uma interferência, ainda mais por meio de um decreto presidencial, interferir nessa estrutura autônoma. No seu conteúdo, a interferência administrativa na universidade vai interferir de forma direta também nas atividades, nos objetivos estatuídos pela universidade, né? Porque os órgãos dirigentes, as funções dirigentes, né, diretores, coordenadores de cursos, pró-reitores e pró-reitoras, eles têm a função de cumprir o seu papel institucional. Quando eles são escolhidos ou quando é interferido, né, no seu processo de escolha, a gente percebe que algo ruim pode acontecer, porque pode haver um comprometimento, né? Não digo de início que haverá, mas pode acontecer um comprometimento que pode colocar em suspeição a atividade de ensino, pesquisa e extensão da universidade.